Todos? Bom Turminha, Bom dia. eu vou projetar aqui a apostila na tela, tá? Para que vocês possam acompanhar aí o nosso conteúdo de hoje. Vou abrir aqui na tela e vocês me digam aí se estão enxergando a apostilinha de vocês. Dá para enxergar? Sim, nós estamos enxergando. Sim. Não. Abriu aí? Muito bem. Nosso assunto de hoje, então, aí é a parte de geometria, né? Retas e ângulos. Vamos aprender um pouquinho a respeito de retas e ângulos. Vocês veem aqui na figura que vocês têm aí, o nosso amiguinho aqui está caindo num poço, né? Tem essas duas figuras aqui caindo. É um desenho isso, na verdade, né? Dá a impressão, assim, pela perspectiva que você está observando, a figura, parece mesmo que é um buraco, né? Mas, na verdade, ele fez ali um desenho em perspectiva e isso causa em você uma espécie de impressão de que realmente aquilo é um buraco, mas é só um desenho, né? Ele jogou ali com as cores, jogou ali com profundidade, jogou com a arte que ele tem, né? E isso, então, gerou esse efeito aí, parecendo até uma miragem, né? Vamos descer um pouquinho aqui. E vamos lá para as definições, né? Então, o que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar nesse capítulo, acompanhando aqui no meu cursorzinho, dá para acompanhar? Olha só, nesse capítulo, o que você vai estudar, então? Você vai aprender os elementos primitivos da geometria, né? Ponto, reta, plano. Você vai aprender a identificar esses elementos, né? Semi-reta, plano, os ângulos, e também vai aprender um pouquinho sobre vistas, ou seja, a vista lateral, né, de um objeto, a vista frontal, vista superior, tudo isso nós vamos ver, então, nesse capítulo. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta assim. Na matéria de geografia, a gente estava estudando sobre uns negócios que precisavam transformar quilômetro em centímetro, essas coisas. Quando você vai nessa aula? É porque a professora falou que não... Isso são as escalas, né? São as escalas. A nossa próxima apostila já vai ter esse conteúdo aí de escalas. Então, você vai fazer conversões lá de escalas para trabalhar com mapa, né? E também para fazer reduções ali. Por exemplo, você tem lá um mapa que tem... você vai transformar o centímetro naquela medida do mapa, ele equivale ao quilômetro, ou 10 mil quilômetros na medida do território real, né? Então, são questões de ampliação e de redução. Então, nós vamos ver isso aí nos próximos capítulos. Vamos lá, então? Ponto, reto e plano. Está aqui o meu cursorzinho. Me digam se estão acompanhando o cursor. Dá para acompanhar aí o cursor? Sim. Então, ponto, reto e plano. Se tiver algum amiguinho que não está conseguindo entrar, vocês me avisam aí pelo grupo, tá? Claro. Porque eu deixo desativado aqui, aí pode ser que eu não consiga perceber aqui. Aí qualquer coisa eu paro e adiciono ele na sala. Pessoal, então a definição aqui para geometria, né? Geometria parte da matemática que vai estudar todas as formas nos elementos que a compõem. Que elementos que compõem? Oi. É em que livro que eu entrei agora? Você vai pegar a apostila na página 55. Obrigado. Então tá lá. Esses conceitos, né, de ponto, reto e plano são importantes para nós podermos estudar quais são os elementos aí da geometria, né? Então vamos lá. Vocês têm aqui essas imagens, né? A primeira imagem aqui, ó, pingos de chuva, né? Dão a ideia de um ponto. Uma rua sem curva se dá uma ideia de uma reta. E a superfície do chão te lembra, né, a imagem de um plano. Então, vamos lá para as definições. O que é um ponto? Ponto. Você vai, então, entender que um ponto, ele vai ser um elemento que é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão, não tem tamanho, não pode ser medido. O ponto, você vai representar ele como, então? Você vai representar o ponto com a marcação da ponta do lápis, né? Você marca com a ponta do lápis sobre um papel,
e você representa esse ponto, por convenção, com uma letra maiúscula do alfabeto. Então, tem um exemplo aqui de um ponto P. Está vendo aqui? Pontinho azul. Esse é o nosso ponto P com a representação de uma letra maiúscula. Do ponto, você vai... Oi. Minha cadeira tá fazendo muito barulho aqui no áudio de outras pessoas? Eu acho que não. Eu tô ouvindo uma calopsita, mas não a cadeira. Eu sou Gustavo. É a minha. É a sua? Então tá bom. Dá um oi aí. Dá um girassol para ela sossegar lá. Olha lá para... Olha para a reta agora, pessoal. Qual que é a definição de uma reta? Então, a reta vai ser um conjunto de pontos, né? Que vai ser uma linha não curva e infinita. A sua reta tem uma única dimensão, que é o comprimento. Por isso, nós dizemos que ela é unidimensional. Ela só tem uma dimensão, o comprimento. E ela vai ser formada por um conjunto de pontos que não vai ser curva e vai ser infinita. Como que você representa uma reta no papel? Então, é bem simples. Você vai pegar lá uma régua, tá certo? Vai traçar essa reta e você vai colocar duas setinhas nas extremidades dessa reta, indicando que essa reta é infinita. A representação de uma reta é por uma letra minúscula. Por exemplo, essa reta aqui que eu marquei é a reta R. Note que eu tenho o ponto A, nessa outra reta, eu vou mostrar aqui esse outro lado. Veja que eu tenho dois pontos representados aqui, nessa reta, o ponto A e o ponto B. Eles são pontos pertencentes a esta reta. Então, essa reta ela vai ser formada por infinitos pontos, que eu posso representar, como no exemplo aqui, o ponto A e o ponto B. Então, vejam, como que eu faço a representação da reta AB ou BA. Tá vendo aqui? A reta que passa pelos pontos A e B, então aqui eu tenho ponto A e ponto B. Eu tenho uma delimitação dessa reta entre esses dois pontos. A representação dessa reta entre esses dois pontos A e B, eu posso representar assim. Escrevo A e B maiúsculo e uma dupla seta em cima. Ou B e A maiúsculo e uma dupla seta aqui em cima. Tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. Posso ir adiante? Pode. Então, olha aqui, ó. Aqui vocês vão desenhar no caderninho de vocês agora. Pega o lápis, pega a régua e vamos fazer o desenho aqui dessa representação. Então, desenhe uma reta seguindo as instruções. Com lápis, marque 2 pontos no papel. Utilizando a notação de ponto, nomeie cada um. Aqui nós estamos sugerindo nomear o ponto A e o ponto B. Professor, Oi. tem que fazer aqui nesse quadradinho, porque tá difícil de... No quadradinho, faz um quadradinho. Tá. O seu quadradinho tá em branco aí, não tá? Tá. Isso, faz aí. Você vai pegar a reguinha, né? Você marcou o ponto A e o ponto B. Não precisa ser igual que está aqui na minha apostila, né? Passa a reguinha, né? Pelos 2 pontos. E nas extremidades você faz o quê? Marca as 2 setinhas aqui, ó. Você pode desenhar ela dessa maneira, pode desenhar ela com uma outra inclinação, pode desenhar ela também, né? Na vertical, na horizontal, como você preferir. Aí vem aqui essa pergunta, olha só. Quantas retas podem ser traçadas passando por esses 2 pontos? Então, pessoal, se eu tenho 2 pontos e eles fazem parte da reta, só há uma possibilidade, né, de você traçar essa reta que liga esses 2 pontos. Não tem como eu passar uma outra reta que faça com que esses 2 pontos pertençam a ela. Uma vez que você tem os 2 pontos estabelecidos, só há uma reta possível de traçá-lo entre os 2. Tá vendo a respostinha aqui? Que eu vou colocar aqui, ó. Olha só, por esses 2 pontos, pode passar somente essa reta. Porque 2 pontos determinam uma única reta. Tudo bem? Calma. Tudo bem. Anotaram aí? Ainda não. Qual é a resposta que eu não escutei? Então, a resposta está aqui, ó. Eu passei aqui, ó, dei uma mudada na cor em azul aqui, ó. Por esses
dois pontos, pode passar somente essa reta, que é a reta que você desenhou. Por quê? Dois pontos determinam uma única reta. Vamos ver lá a definição agora do plano. O que é um plano? Então, um plano, você tem também uma figura que é infinita. O plano, ele vai ser o quê? Ilimitado em todas as direções. Você vai representar, né, o plano somente como uma parte dele lá no papel. Então, para representar um plano, o que nós fazemos? Qual que é, né, a convenção? Você vai desenhar um paralelogramo. Esse paralelogramo é essa figura aqui que eu estou marcando aqui, tá vendo a representação do plano aqui? O paralelogramo, então, vai representar para nós a figura do plano. Esse plano vai ser nomeado utilizando também, por convenção, letras gregas minúsculas, como alfa, beta, gama, dentre outras. Tudo bem? Então, tá aqui a nossa representação do nosso plano alfa. Tá aqui, ó, em roxinho. Vamos adiante? Oi. Lá naquela... desculpa voltar um pouco, mas naquela parte lá, naquela questão que o professor deixou um tempo para a gente colocar a resposta, aquela sugestão de software de geometria dinâmica, também é resposta? Peraí, qual que é a questão? Essa questão aqui que a gente tinha que fazer o ângulo, aqui com a setinha. A reta. Aí, A reta. a reta. Aí tinha uma que colocar uma resposta, não é? Então, tem essa pergunta aqui. Acompanha aqui no cursor. Essa pergunta que está se referindo, né? Quantas retas podem ser traçadas passando por esses dois pontos? É isso? Então, mas é porque embaixo tem escrito, em cima do plano, sugestão de software de geometria dinâmica. Também a resposta? Ah, tá. Sugestão é de software da geometria dinâmica. Isso aqui eu posso passar depois para vocês, que tem alguns aplicativos, né, que você pode utilizar para que você faça a representação dessas figuras geométricas. Isso aqui são aplicativos, tá? Aí depois tá. eu passo para vocês. Obrigado. Vamos lá? Então tá aqui, ó. Falamos a respeito do plano e agora vamos ver aqui o que significa segmento de reta e semi-reta. Outras figuras geométricas que nós precisamos aprender. Então, qual é a definição de segmento de reta? O segmento de reta vai ser o quê? Uma reta, tá, que vai ser delimitada por dois pontos. Então, vejam aqui do lado a representação de uma semi-reta. Tá aqui, ó. Percebam, pessoal, eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Eu tenho aqui uma semi-reta entre esses dois pontos e eu represento uma semi-reta de que maneira? Eu escrevo os dois pontos e em cima eu coloco um traço. É a representação de uma semi-reta. Esta semi-reta que eu tenho aqui em cima pode ser representada como semi-reta AB ou semi-reta BA. Você pode optar em qual sentido que você vai orientar. Tudo bem? Se você prolongar um segmento de reta infinitamente a partir de uma de suas extremidades, então você vai escolher uma das pontas, uma das extremidades, e você vai prolongar de maneira infinita. Você vai, então, obter uma semi-reta. Então, vejam o que é uma semi-reta representada aqui embaixo. Eu tenho essa representação entre os pontos S e T. Eu escolhi essa extremidade no ponto T e prolonguei infinitamente. E coloco aqui, então, uma seta indicando que isso é uma semi-reta. Notem, então, que a semi-reta, que está representada entre esses dois pontos aqui, é a semi-reta ST, e em cima eu escrevo uma setinha que está apontando aqui para o lado direito. Por que que eu faço isso? Porque eu estou dizendo que essa semi-reta tem a origem no ponto S. Ok?
Um outro exemplo aqui do lado em verdinho agora. Eu tenho o ponto S e o ponto T também. Só que aí eu prolonguei essa extremidade do ponto S aqui para o lado esquerdo, indo ao infinito. Então, aqui eu coloco uma setinha. Reparem, essa semirreta é a semirreta TS, com uma setinha em cima. O que significa o T? É o ponto T. Tá vendo aqui, ó, o ponto T? Mas o que significa? Nós chamamos esse ponto de T. Lembra que eu falei que pontos a gente representa por uma letra maiúscula? Então, todo ponto nós representamos por uma letra maiúscula. Poderia ser o ponto A, poderia ser o ponto B, S, D. Você é que faz a nomeação, né, desse ponto. Quem é esse ponto? Nesse caso aqui, ó, é o ponto T e o ponto S. Essa é uma semirreta. Então, Oi. Pode falar. continuar. Então, Então, por exemplo, quando, tipo, a seta que a gente fez, a reta que a gente fez, que tem o ponto do A e o B, e mais duas setas, significa que, assim, ele não tem um fim? aí você está lidando com uma reta. Se eu tenho as duas extremidades infinitas entre os dois pontos, aí eu tenho uma reta. Agora aqui é uma semirreta, porque só um dos lados dela é que vai tender ao infinito. Percebeu? Ah, tá, agora eu entendi. Obrigado, professor. Entendeu? Professor, Entendi. Oi. Obrigado. então para ser semirreta, só um dos lados tem que estar infinito? Exatamente. É um dos lados que vai estar orientado pela setinha que vai tender lá ao infinito. Aí você está lidando com uma semirreta. Então por que esse aqui, o laranja, sem ser o AB? Porque ele é um segmento de reta? Então, o segmento de reta é um pedaço da reta, um pedaço definido entre dois pontos. Não tem nada de infinito de um lado e infinito do outro, percebe? Eu peguei um pedaço da reta. Então, se eu peguei um pedaço dessa reta, que seria infinita, entre dois pontos, por exemplo, aqui o ponto A e o ponto B, então eu tenho aqui um segmento de reta. Então, aqui é segmento de reta, e essa aqui embaixo são semirretas, porque só uma das extremidades dela é que vai tender ao infinito. Entendi. Beleza? Professor, Oi. Pode falar. e as retas infinitas, que essa daí, você tava falando, baterem uma na outra? Pode crescer na outra. Vamos ver aqui embaixo o que pode acontecer, né? Vai ser o nosso próximo tópico aqui, ó. Dá uma olhada nessa situação aqui, ó. Vamos falar de retas paralelas e retas concorrentes. Qual que é a definição, então, pessoal? Quando você tem reta paralela, então, no caso aqui, duas retas são paralelas, né, em um mesmo plano, quando não se cruzam, tá certo? Ou seja, não tem um ponto em comum. Entendi. Você pode prolongar essas retas o quanto você quiser ao infinito, tanto de um lado quanto do outro. Vejam essas duas retas aqui no exemplo de baixo, aqui, ó, as retinhas verdes, né? A retinha V e a retinha W. Vejam que elas são paralelas, por quê? Porque se eu prolongá-la, qualquer uma das duas, até o infinito, elas não vão se encontrar em um ponto comum. Não vão se cruzar. Agora, quando você tiver uma condição de retas concorrentes, que significa, então? Significa que em algum ponto no infinito, quando elas se prolongam, vai ser um ponto em comum entre elas. Elas se cruzam, são concorrentes. Percebam aqui a reta R vermelhinha, que eu estou indicando aqui, e a reta S roxinha. Percebem que ela se cruza aqui no ponto P? Sim. Elas têm um ponto em comum. Em alguma situação, tendo um ponto em comum, eu vou chamar essas retas, então, de retas concorrentes. Tem um outro caso também, bastante importante, que é chamado de uma situação de retas perpendiculares. O que são as retas perpendiculares? Quando elas se cruzarem num ponto em comum,
eu vou ter a formação aqui, né, de ângulos de mesma abertura. Não definimos ainda o que é o ângulo, né? Mas percebam que a abertura que eu tenho aqui entre essas retas tem o mesmo tamanho. Nessa situação, onde elas estão aqui numa posição reta, né, vamos dizer assim, e as aberturas dos espaços entre as retas, esses 4 espaços que eu tenho aqui, entre essa reta R e essa reta T vermelha, aqui tem o ponto Q, que é o ponto em comum entre elas, percebam que essas aberturas são as 4 aberturas, são iguais, idênticas. Então, eu chamo essas retas de retas perpendiculares. Ok, pessoal? Certo. Posso prosseguir? Pode. Olha aí alguns exemplos que nós temos aí do nosso dia a dia, né? Com relação às retas citadas. Aqui eu tenho a faixa de pedestres. A faixa de pedestres pode ser um exemplo de retas paralelas, sim ou não? Sim. Sim. Ok? Olha aqui os trilhos do trem, né? Esses trilhos aqui do trem, eles estão se cruzando aqui num ponto comum, onde eu estou passando meu cursor aqui, tá vendo? Sim. Posso chamar de retas perpendiculares? Acho que dá até para chamar de concorrência, não dá? Ah, muito bom. E onde estarão as retas perpendiculares? Olha aqui do lado. Aqui. Essa esquina aqui, ó, eu tenho as 4 aberturas iguais aqui, sim ou não? Sim. Então, aqui eu tenho a condição de retas perpendiculares. Aqui nos trilhos eu tenho as retas concorrentes e aqui eu tenho as retas paralelas. Tranquilo, pessoal? Isso aqui Oi. é essa imagem de baixo. Vamos ver aqui. Se você fizer uma linha reta, Uma linha Aí- reta. assim, Vamos olhar a imagem aqui para ver. aí Olhando você essa imagem, se eu considerasse essa reta comparada a essa outra reta, qual a classificação que eu faria? Esta primeira e esta primeira. Eu não estou passando o cursor aqui. São retas paralelas? Eu acho Não. que não. Não. Acho que são Olha onde eu retas. passei. Olha onde eu passei o cursor. Ó. Olha aqui o cursor do mouse. Tá vendo essa primeira aqui, ó? Aí compara com essa outra aqui, ó. São retas paralelas? acho que não, Sim. porque Acho- tá encostando Sim, no- são retas paralelas. Elas não se cruzariam. Se eu prolongasse isso ao infinito, elas não se cruzariam. Agora, olha essa outra situação aqui. Imagine esta reta que eu peguei com o meu cursor, passando aqui, com essa outra reta com o cursor passando aqui. É São uma retas reta- concorrentes? Sim, são Oi? retas Não. concorrentes. São retas concorrentes. Relação. Perfeito. Vocês conseguem enxergar os 3 tipos de retas aqui dentro? Eu posso ter retas paralelas, posso ter retas concorrentes. E qual é a outra reta? Perpendiculares. Perpendicular. Perpendiculares. Tenho retas perpendiculares aqui? Olha aqui, ó, esta reta com o cursor e essa outra reta com o meu cursor. São retas perpendiculares. Ok, turma? Sim. Vamos baixar um pouquinho mais. Vamos baixar um pouquinho mais. Olha só, nossa imagem aqui de uma rua, né? Vocês conseguem identificar os 3 tipos de retas que nós vimos até agora nessa figura? Eu consigo já identificar o monte de perpendicular. Tem paralelos, perpendicular e Paralelas. Não. paralelo. Então, Tem as só para visualizar aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, onde tem essa... Paralelo. Vamos considerar isso uma reta e aqui uma Concorrente. outra reta. Essas duas que eu estou Concorrente. colocando no mouse são retas o quê? Paralelas. Paralelas. Retas paralelas. Paralela. Perfeito. Agora vamos comparar. Se eu pegasse aqui uma reta que passasse por aqui, ó, nesta rua, e outra reta que passaria nesta outra rua. Estão vendo meu mouse aí? Sim. Ó, peguei essa rua, Avenida Paraná. Acha a Avenida Paraná aí. Tá vendo a Avenida Paraná? Achei. Isso. Aí na Avenida Paraná, se eu comparar como se ela fosse uma reta com essa outra rua aqui, ó.
E aí, qual a classificação? Perpendicular? Perpendicular, perfeito. Perfeito. E agora, olha só nessa situação aqui. Imagina essa outra reta onde eu estou passando o meu cursor, nessa rua aqui, ó. Estão vendo aí? Sim. E aí compara com uma outra reta que seria representada por essa avenida aqui, ó. Qual a classificação? Retas concorrentes. Perfeito, concorrentes. Está claro, pessoal? Tá claro, tá claro. Vamos adiante? Sim. Então, vamos adiante. Olha só, aqui você tem um material de apoio aí na sua apostilinha, né? Então, o que você vai fazer? Não vai dar para você se juntar com um colega, né? Você vai ter que fazer isso sozinho, não vai ter jeito. Então, o que você vai fazer? Recortar do material de apoio a imagem ampliada da planta da cidade. Você vai analisar a disposição das ruas e escrever, né? Sem o seu colega ver, você pode fazer isso com o seu irmão, ou com a sua mãe, com o seu pai, né? Um par de ruas que lembram retas paralelas, retas concorrentes e não perpendiculares, né? E retas perpendiculares. Depois, cada um deve adivinhar o par de ruas, né, do colega, com base em 3 dicas. E, como vocês lembram das retas paralelas, uma das ruas vai ser próxima à Avenida Brasil e é paralela à rua tal. Aqui ele dá um exemplo, né? Decidam quem começa e a posição entre as ruas que deve se adivinhar. Após todos os pares serem descobertos, cada um deve inventar no seu desenho um nome para uma das ruas sem nome. Um de vocês precisa falar com um par de ruas, o qual será formado por uma rua que você criou e outra já existente, e a posição entre elas. Seu colega, né, deve indicar a localização das ruas, né, das duas ruas, lá no desenho. Então, depois vocês recortem lá esse material e se arrumem aí um companheiro para vocês fazerem essa brincadeirinha aqui, tá? Olha, turma, aqui tem atividades, não tem? Na página 58, estão vendo aí? Sim. Então, vai marcando aí que isso aqui é para vocês fazerem, tá? Liçãozinha para vocês fazerem. Então, a proposta aqui de cima também no material de apoio é para casa, é para lição de casa. Também, lição de casa. E essas atividades rolando aqui na tela. Dá uma olhada aí Ô, na página professor, 58. então a Oi. 58 é pra casa? 58? Sim, sim. Então tá aí, ó. Página 58, exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4, exercício 5, exercício 6, 7. E aí, até o exercício 7 aí da página 59. Marcaram? Então, todas as Sim, questões da marquei. 59 também. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. Marquei. Não, mas Anotou sobe, aí? professor. Oi, Anotei. Mas, sim. Sobe aí pra eu conseguir ver. tá vendo aí? Exercício 7 na página 59. Tá aqui, ó. Sim. 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 Até esse exercício. Vocês vão fazer isso também em casa, tá? Para praticarem esse conteúdo que nós já vimos. Vamos falar de ângulos e vistas agora? Bora? Sim. Então vamos lá. Ângulos e vistas. Tá vendo aqui a menininha aqui patinando? Sim. Sim. Então, vamos lá. Menina patinando aqui, Não, né? Vamos para a definição lá professor. do ângulo. Oi. Parece que, tipo assim, parece que ela nem tá com sapato porque tá mó camufladão o pé dela. A pele dela. É verdade. Acho que o patins dela deve ser da cor da pele, né? É? Parece. Olha só, para a gente entender o ângulo, nós vamos usar o exemplo aqui da patinadora. Dá uma olhadinha aqui nessa patinadora. Essa primeira que eu estou aqui marcando aqui o texto. Tá vendo aqui o giro de meia volta? Sim. Estão vendo? Nossa patinadora, então, deu um giro aqui de meia volta. Então, esse é um ângulo de meia volta. Percebam que na circunferência aqui, ó, ela deu uma meia volta. De frente, ela ficou de costas, não foi isso? Sim. Agora, dá uma olhadinha aqui num giro de uma volta.
Num giro de uma volta, a nossa patinadora vai dar um giro completo. Veja, ela parte daqui, ó, e faz a circunferência completa aqui e volta a ficar em frente para nós, não volta? Sim. Então, ela deu um giro de uma volta, significa que isso é um ângulo de uma volta. Agora, olha essa outra patinadora aqui, de verdinha, que é a roupa dela, né? Ela está dando um giro de 1/4 de volta. Sabemos que 1/4, eu vou ter, então, uma parte das 4, né? Notem, então, que a nossa patinadora que estava de frente deu um giro de 1/4, está representado aqui na setinha, e ficou de lado para nós, não ficou? Sim. Isso significa, então, que ela fez o quê? Um ângulo de 1/4, tá certo? De volta. E esse ângulo de 1/4 de volta, nós também chamamos de ângulo reto. É uma definição. Posso prosseguir aqui, turma? Pode. Então, Vamos professor, lá. Oi. significa que, então, o ângulo de uma volta completa seria 4/4? A gente não usa essa... Você até poderia usar também essa denominação. Até pode usar, né? Mas é suficiente você falar que tem um ângulo de meia volta, né? Ou o ângulo de uma volta. Aqui são só exemplos para a gente poder ilustrar qual que vai ser a definição de ângulo mesmo, né? Que vem aqui embaixo agora, olha só. Definição lá para o ângulo. Então, o que é ângulo? Região do plano que vai ser determinada pelo quê? Por duas semirretas de mesma origem. Vejam só, então. Eu vou pegar aqui do lado. Tá vendo aqui onde está o meu cursor? Estão vendo aqui? Sim. Veja. Eu peguei duas semirretas. Essa semirreta, primeira aqui, que tem o ponto A, e essa outra semirreta, que tem o ponto B. Estão vendo aqui? Reparem que essas duas semirretas têm a mesma origem, que é o ponto O. Perceberam? Agora reparem também o seguinte. Entre as duas semirretas, eu tenho duas regiões, dois espaços. Essas duas regiões vão ser delimitadas aqui por essas cores que eu vou mostrar. Eu tenho esse arco verde, tá vendo esse arco verde aqui? Sim. E eu tenho esse arco vermelho na parte de dentro. Tá vendo o arco vermelho? Sim. Olha só, pessoal, então, eu tenho aqui essas regiões onde elas vão ser, né, objeto para a gente definir o que é o nosso ângulo. Você, então, tem tanto um ângulo, que é essa região externa aqui, ó, delimitada por esse arco verde, que está em amarelinho aqui, tá vendo? E você também tem uma região aqui, delimitada aqui nesse arco vermelho, que está pintada em azulzinho aqui, não está? Sim. Então, essas duas regiões, tanto a amarelinha externa, quanto a azulzinha interna, nós consideramos como ângulos. Claro, quando não houver indicação do arco, como foi feito ali, você vai considerar sempre o menor ângulo. Então, para ilustrar melhor ainda, dá uma olhadinha aqui nessa parte de baixo. Estão vendo aqui essas duas semirretas que estão traçadas aqui? Semirreta A e a semirreta B. Sim. Percebam que a semirreta A e a semirreta B, onde tem os pontos A e B, na verdade, eu tenho aqui essas duas semirretas com a mesma origem no ponto O, não tem? Sim. Reparem que tem aqui, ó, um arco vermelho pintadinho aqui, desenhado. Tem um arco vermelho aqui? Sim. Então, vejam. O que acontece? Essa região que eu tenho aqui dentro, ela é chamada, então, de ângulo. E outra coisa, nessa figura, você pode observar, deixa eu marcar aqui, o ponto O é a origem das duas semirretas, e essa origem nós também damos o nome de vértice, vértice do ângulo. Então, esse ponto O também é chamado de vértice do ângulo. Essas semirretas, outra definição,
semirreta OA e semirreta OB, que são as denominações dessas duas semirretas, elas são chamadas de lados do ângulo. Ok, pessoal? Ok. Muito bem. Medidor de ângulo reto. Então, o que é o medidor do ângulo reto? O que você poderia fazer para medir um ângulo reto? Você vai pegar lá uma folha de papel e você vai fazer, então, duas dobras, né? Você faz uma primeira dobra aqui, representando um ponto A e B, para essa semirreta, e numa segunda dobra, sobre o ponto A e B, você vai obter esse formato aqui, tá vendo esse formato? Gente, esse formato, então, ele origina essa região interna aqui, ó, que é chamada de ângulo reto. Então, o ângulo reto ele é originado pelo quê? Veja, eu tenho aqui dois segmentos de reta que são perpendiculares entre si. Como que eu represento o ângulo reto? Eu desenho um quadradinho aqui nessa região e coloco um pontinho aqui dentro. Estão vendo isso aqui, ó, onde está o meu cursor? Isso é importante. Sempre que você tiver uma figura geométrica onde você tem a representação do ângulo feita por um quadradinho no cantinho com um ponto dentro, isso significa que nós temos o ângulo reto. Tá vendo aqui, ó, a representação? Vou aqui, ó, destacar para vocês, olha só. Onde eu destaquei, tá vendo? Sim. Tudo bem? Sim. Muito bem. Olha uma coisa interessante com relação ao ângulo de visão. Ângulo de visão. Se você observar uma árvore, né? Tá vendo aqui essa representação da árvore? Dependendo da distância que você tem com relação a essa árvore, você pode ter uma impressão de um objeto ser maior ou menor. Quando você está longe da árvore, ela parece pequena, não parece? Mas quando você chegar perto... Quando você chega perto, o que acontece? Ela fica grande. Por que isso acontece? Na sua visão, quando você observa a árvore, para você ter a noção de tamanho dela, então você tem que pegar do topo até a base dela. Isso tem que chegar nos seus olhos, não tem? Quando você está longe, essa região tem um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo de visão. Então, vejam que quando a pessoa está afastada, ela tem aqui essa representação A, não tem? Esse é o ângulo de visão que ela tem. Um ângulo que dá um valor um pouco menor. Quando ela se aproxima da árvore, o que acontece com esse ângulo de visão? Veja que há uma maior abertura aqui. Percebe, pessoal? Sim. Então, qual é a nossa conclusão com relação a isso? Quanto maior a distância entre o objeto e o observador, menor é o ângulo de visão. Esse ângulo de visão, conforme você vai ficando mais longe do objeto, né, esse ângulo de visão, então, vai ficando cada vez menor. É, né, professor? Dá para Tipo aplicar? assim, porque, tipo assim, não adianta você, tipo assim, ver uma árvore por uma imagem. Você tem que estar lá para ver o tamanho certo dela, né? Então, a conclusão é a seguinte: o tamanho das coisas depende do seu ângulo de visão, não é verdade? Sim. O tamanho das coisas. O Sol é grande pra caramba, e a Lua também, não é? É. Mas, quando nós observamos a Lua, nos parece pequena. Por quê? Nosso ângulo de visão, devido à grande distância, é que afeta, então, a nossa percepção de tamanho. Porque se a gente estivesse lá pertinho aí... Ah, exatamente. Aí você ia ter um outro ângulo de visão e você, então, teria uma percepção do tamanho do objeto diferente. Seria maior. Olha só, tem uma aplicação legal aqui. Estão vendo aqui? Com relação às câmeras fotográficas. Olha, a câmera fotográfica, ela utiliza esse conceito de ângulo, né? De ângulo de visão. Porque você tem lentes na sua câmera fotográfica. E essas lentes têm que ser ajustadas para você poder
obter as imagens que você deseja. Então, veja, um dos tipos de lente que nós trabalhamos aqui, ó, grande angular. A grande angular são lentes, né, com ângulo de visão mais aberto. Então, na nossa grande angular aqui, vocês percebem que, ó, eu tenho aqui essa região, que eu vou aqui, ó, definir aqui para vocês enxergarem. Tá vendo a grande angular aqui, pessoal? Sim. Ela vai, então, permitir que você tenha um ângulo de visão mais aberto. No caso da normal, são lentes que vão aproximar do ângulo de visão humana. Tá certo? Tá. Que é um ângulo Certo. igual aí a 50 milímetros. Aqui nessa região, a normal. Agora tem um outro tipo, que é a teleobjetiva. A teleobjetiva serão lentes que vão proporcionar um ângulo de visão mais fechado, que vai ser maior do que 50 milímetros. Então, aqui tem a região da teleobjetiva. Aqui. Então, as máquinas fotográficas, né, as câmeras fotográficas, elas têm os ajustes de lentes que vão permitir com que você regule o ângulo de visão, para que você consiga tirar fotos com imagens mais adequadas de objetos que estão mais perto e que objetos que estão mais distantes. Fotos nítidas. Tá? Tudo bem, turma? Tudo bem. Até aqui tudo bem? Sim. Olha só, no material de apoio, ó, tem uma outra coisinha no material de apoio. Recorte a foto e os dois moldes em L do material de apoio. Em seguida, posicione os moldes sobre as linhas tracejadas, como se fossem a moldura da imagem, e deslize-os simultaneamente para visualizar o espaço da imagem enquadrada em cada lente. Isso aqui é outro brinquedinho para vocês, ó. Divertimento, ó. Vocês recortam e aí vocês fazem a montagem para vocês simularem, né, a visualização para cada lente. Também lição de casa? Também lição de casa? Também. Anotaram aí? Sim. Calma aí, professor. Calma aí, já vou anotar. Calma aí. Anotei. Anotei. Sim. Isso. Anotou? Sim. Anotei. Muito bem. Vamos ver o que são vistas? Olha lá, pessoal, vistas. Dá uma olhada para essa cadeira. Essa cadeirinha vermelhinha aqui. Tá vendo que ela está em 4 posições diferentes aqui, não tá? Sim. Vejam que aqui eu tenho uma vista dessa cadeira e é uma vista lateral esquerda. Eu estou pegando o lado esquerdo da cadeira. Percebem? Percebo. Notem agora essa outra cadeira aqui no centro. Vejam que a minha vista é uma vista frontal. Estou vendo a cadeira de frente. Agora, olhem aqui no lado direito. Eu estou tendo uma vista lateral direita. Estou vendo o lado direito da cadeira. E ainda há uma possibilidade aqui de ver o quê? Ter uma vista superior. Eu estou vendo a cadeira por cima. Tá claro? Levantou o drone. Certo. Então, olha só as definições. Então, a vista frontal que eu tenho do meu objeto. Eu tenho aqui um cubo. Estão vendo aqui o cubinho? Sim. E o observador, ele está aqui, o olhinho dele, o observador está olhando aqui, ó, essa parte vermelha dele, não está olhando? Sim. O que ele consegue enxergar aqui? Ele consegue enxergar, né, um quadrado vermelho. O que ele está enxergando é uma projeção. E essa projeção do que ele está enxergando frontalmente aparece num plano de projeção. Então, percebam os elementos que eu estou mostrando aqui. Da vista frontal, da parte vermelha desse cubo, o observador, ele enxerga o que é uma projeção deste elemento, e essa projeção que ele enxerga está num plano de projeção. Percebam que o plano de projeção, ele então está, esse plano contém a projeção do que ele enxerga na vista frontal. Agora, olha para a vista superior. Tá vendo aqui, vista superior? Sim. Nosso amiguinho, tá aqui o olhinho dele, do observador,
ele está aqui observando esta parte verde, que é a parte superior do meu elemento. Perceba, então, que o que ele enxerga é essa... Olha o verdinho que ele está enxergando. Também está num plano de projeção. Então, A mesma professor, coisa na vista lateral. Qual que é? Oi. projeção não é a vista dele, né? Não. Projeção é o que ele está enxergando como se fosse no plano de projeção. Ele não está enxergando o elemento em todas as suas dimensões. Ele está enxergando uma parte desse elemento que nós chamamos de projeção, que está dentro de um plano. Veja que ele está olhando aqui, ó, na vista lateral, o que ele enxerga do cubo, na vista lateral, é só essa parte amarela, esse quadrado amarelo, tá vendo? Sim. Nessa vista, ele não consegue enxergar a parte vermelha e a parte verde. O que ele enxerga é somente esta parte amarela, lateral. Então, isso que ele enxerga é, na verdade, uma projeção desse elemento completo. Entendi. É a vista lateral. Entenderam? Entendi. Muito bem. Atividades de lição de casa? Vamos ver aqui o tamanho dessa atividade. Tem bastante coisa aqui para vocês poderem fazer, né? Pessoal, marquem essas atividades também, tá? Tá bom. Então, vou voltar aqui. Página, Que página, Vai professor? até a voltar aqui. 66. que página? 66. Presta atenção aí. Então, ó, na página 61, tem aqui o exercício 1. Marcaram aí? Sim. Aí você vai descer o exercício 2, lá na página 62. Estão vendo aqui o exercício 2? Qual os dois? Sim. Marcou? O exercício 3, o exercício 4, o exercício 5, o exercício 6, exercício 7. Aí nós vamos lá para a página 63, não é isso? Sim. Estão vendo aqui? Aqui, ó. Tem nesse item B, ó. Presta atenção aí. Recorte a malha quadriculada do material de apoio e represente as vistas frontal, lateral, direita e esquerda e superior de cada um dos empilhamentos. Depois, colhe-as em seu caderno. Então, vocês recortem lá no material de apoio, tá? Faz a representação, cola Qual lá no seu página, caderno. professor, do material de apoio? Tá no final da sua apostila. Ah, beleza. Senão depois você não vai saber na hora da prova, tá? Ok, pessoal? Ok. Eu vou deixar aqui, ó, essa parte aqui de organize as ideias, tá? Vamos deixar para fazer depois, tá? Que senão vai ficar muita coisa para vocês trabalharem. Tá bom. Já tem bastante lição para nós fazermos, né? Essa parte de organize as ideias, nós fazemos depois, né? E na próxima aula, nós voltamos nesse assunto aqui para fazer a correção desses exercícios. Tá bom. Estamos combinados? Sim. Estamos combinados. Turminha, alguém tem alguma dúvida? Não. Qual vai ser a data de entrega da inscrição? Peraí que tem uma dúvida aí, peraí. Quem quer? É o quê? Professor, Qual vai ser a data de entrega dessa lição de casa? Não entendi. Qual que foi a pergunta? Qual vai ser a data de entrega dessa lição de casa? Então, na próxima aula nossa, você vai o quê? Na semana que vem, né? Aí, na semana que vem, eu vou esperar eles fazerem lá um calendário e, chegando lá o calendário, eu dou um toque para vocês, né? A nossa próxima aula, a gente vai para a correção aí dos exercícios. Oi. Professor, qual é o Oi. seu e-mail? É isso que eu ia perguntar. Qual é seu e-mail? Eu mandei no Positivo On para vocês, mas aí eu mando de novo. Beleza. Se quiser dar uma olhadinha no Positivo On, tem uma mensagem lá que eu mandei. O e-mail e o canal aqui no YouTube e o WhatsApp também. Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha no Positivo On. Se você não achar, eu mando de novo. Beleza. Tá bom. Tá bom, turminha? Tá bom. Tudo tranquilo com vocês? Sim. Então, tá bom. Fiquem com Deus, se cuidem, deem um abração aí na família, tá? Cabeça fria, todo mundo otimista, que logo, logo nós estamos de volta aí. Certo. Tchau. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela aula, professor.
Eu que agradeço. valeu. Fique com Deus.